muita tristeza, né? Na verdade, o primeiro passo é benzer a Câmara. Só isso? Não, o primeiro passo é benzer a Câmara. Ao benzer a Câmara espiritualmente, benzer a Câmara literalmente, um padre, enfim, ir lá e benzer a Câmara. Esse é o primeiro passo, né? Porque não é admissível. Nós estamos saindo aí de diversas gestões daquela casa, as quais, em quase todas, houveram problemas. Problemas, um diferente do outro, mas houveram. Então, eu vejo isso com muita tristeza. Nós estamos na Câmara para trabalhar, para legislar para a nossa sociedade, para a cidade. E diante de uma situação tumultuada, isso acaba ficando impossível de fazer. Agora, a Câmara tem um quadro positivo de grandes vereadores e pode se extrair daí alguém para ocupar essa função numa próxima eleição da mesa diretora. No mínimo, renunciar à presidência da Câmara. No mínimo, nesse momento, renunciar à presidência. Deixar aquela casa seguir dentro da normalidade e responder às acusações que cabem sobre ele. E quanto ao mandato dele, o senhor acha que ele tem condições de continuar como vereador? Não sei, eu não vou analisar aí essas provas, vou analisar esse vídeo. Se realmente ele criar ou incorreu em alguma situação grave que está lá, que cabe até a própria perda do mandato, nós temos que tomar providência. Nós não podemos deixar a instituição é muito maior do que o João Emanuel. Entendeu? Muito maior. Tá? Ok. Tem novo que dá tristeza, dá dissabor. Esse é João Emanuel. Vereador, como fica agora a situação na Câmara? A Câmara que já enfrentou tantos problemas, tantas dificuldades, inclusive de relacionamentos ao longo do ano, agora mais uma vez enfrentando esse problema. Como fica essa situação? Qual o sentimento, o pensamento que paira ali, até inclusive para a próxima sessão? Eu vejo com bastante tranquilidade. Todos os vereadores, vou dizer todos, 95%, têm certeza que cada dia mais João Emanuel não pode continuar na presidência. João Emanuel não está em condições de ser presidente da Câmara. Mas isso é uma decisão do colegiado, isso a gente está conversando, está discutindo. Não vamos tomar decisão assodada, precipitada. Hoje começou-se um processo do qual o Ministério Público está esclarecendo uma série de coisas. Tem muitas coisas aqui que o vereador não sabia, mas eu acredito que hoje é quase que uma unanimidade de que João Emanuel não tem a mínima condição de continuar na presidência da Câmara. Pelo menos essa é a certeza absoluta do vereador Júlio Pinheiro. Vereador, ao ouvir o senador primeiro que diz isso, desconhecia todas as situações do presidente. O papel do vereador, além de tudo, é de fiscalizar constantemente das ações do executivo. Mas não caberia também essa fiscalização internamente, inclusive com uma observância um pouco maior relacionada às ações da mesa diretora e sobretudo do presidente? O objetivo é esse. Quando você propõe a abertura de uma CPI, é para você tirar dúvidas e suspeitas que você tem sobre determinado assunto. Por isso é que eu propus a CPI do processo legislativo, porque eu tinha suspeita de que poderia haver fraude, poderia haver adulteração em documentação, em tramitação de processo na casa. E você chega à conclusão disso com a CPI. Isso faz parte de uma fiscalização. Mas, infelizmente, a Justiça entendeu que não. A Justiça entendeu que João Emanuel estava correto. E aí, falar o quê? Se a Justiça determina, cabe a gente cumprir. Então, por isso que não houve o segmento. Mas nos próximos dias, eu acredito que a Justiça vai julgar o mérito. Tudo isso vai ser esclarecido. As CPIs serão abertas, enfim. Só que até lá não acredito, pelo menos da parte do vereador Gil Pereira. Eu acredito que o João Emanuel não fique mais na presidência. Agora, além de estudar esse afastamento definitivo dele da presidência, vocês estudam também a possibilidade de uma cassação? Isso pode ocorrer em função da abertura das CPIs. Até porque
todo cidadão tem direito à ampla defesa. Agora, o afastamento, eu defendo de imediato, até para que tenha clareza e ele tenha a condição total de se defender. A CPI é um processo, vamos dizer assim, mais amplo. Tem que esperar passar, você apurar comprovadamente, é motivo de cassação. Bom, e com o afastamento teria então uma eleição de uma nova mesa diretora? O regimento interno diz isso, que após o afastamento, o presidente tem que convocar numa próxima sessão uma nova eleição para o cargo vago, não para uma nova mesa diretora. No caso aí, só vamos ter eleição para presidente. O senhor se candidataria a esse cargo? Não pensei nisso ainda. Votei para que ele fosse afastado do cargo de presidente e nunca ouvi falar que nenhum outro vereador levou algum tipo de vantagem ilícita por parte do vereador João Manuel. E quero dizer que eu interpreto essas declarações caluniosas do vereador João Manuel como quebra de decoro parlamentar. Então eu penso que, salvo o melhor juízo, o vereador João Manuel não tem mais condições morais para continuar presidindo a Câmara Municipal de Cuiabá. É preciso dar um basta nessa situação, a ponto de que, não havendo um afastamento do vereador João Manuel, todos os vereadores serem manchados com esse tipo de conduta que o vereador vem tendo na condução das questões administrativas e financeiras da Câmara Municipal de Cuiabá. Com relação ao vídeo amplamente divulgado pela imprensa, onde o até então presidente chama os vereadores de artista, qual o seu sentimento com relação a isso? Como você se sente? O meu sentimento é de indignação, porque a gente trabalha duro, né, para chegar a ter um mandato de vereador, buscando trabalhar de forma honesta e transparente. E quando a gente esperava que a Câmara iria melhorar sua atuação, esperava que ia ter um presidente que trabalhasse com transparência e honestidade, ele agora humilha, né, os vereadores, chamando-os de forma pejorativa de artistas. Então, eu volto a dizer, as ilações que ele fez, né, ele tem que provar, né, sob pena de configurar quebra de decoro parlamentar. E isso, digo, enseja, né, salvo o melhor juízo, um afastamento imediato do presidente da Casa, da Câmara Municipal, porque, volto a dizer, na minha opinião, ele não tem mais condições morais de presidir a Câmara Municipal de Cuiabá. Além da acusação de abuso, O que foi focado no depoimento? Foi focado se a gente tinha conhecimento aí dessas licitações e de toda essa situação que vocês viram nos vídeos aí. Como eu não tinha, acredito que todos os colegas também não tinham, é uma situação bastante tranquila. O senhor assistiu o vídeo? Assisti. E o que o senhor tem a dizer sobre a declaração de que seria para todos, ali, que ali seriam outros 24 artistas? Bastante surpreso e revoltado com as afirmações que são feitas naquele vídeo ali, todas elas, inverdades, né? E qual que é a possibilidade? Vocês já estudam fazer uma cassação do João Manuel? Isso daí, na verdade, desde o dia 29 de agosto, a gente entrou com esses procedimentos, entramos com alguns pedidos nesse sentido aí, pedindo um afastamento para fazer essas investigações que o GAECO conseguiu concluir agora, certo? Como já foram pedidos, já foi matéria de pedido anterior, a gente não pode refazer. Então, estamos esperando as decisões da Justiça. Mas então há essa possibilidade. Isso tudo vai depender do que a Justiça vai determinar, entendeu? Mas a gente vai discutir entre os vereadores quais ações a gente vai tomar sobre essas situações, esses fatos novos que estão acontecendo, sobre os procedimentos que estão instaurados na Justiça. Mas só essas declarações dele já não entrariam em quebra de decoro? Eu acredito que seja quebra de decoro, essas afirmações, esse vídeo e toda essa situação que vem acontecendo, mas a gente precisa estudar isso com cautela, porque a gente precisa adotar os procedimentos legais e trabalhar dentro da lei. Vereador, quais são as atitudes que o senhor defende a partir de agora em relação ao vereador João Manuel dentro da Câmara Municipal de Cuiabá? Na verdade, é lastimável essa situação. Agora que nós temos que deixar bem claro que é exclusivamente presidente. Podemos aí manchar uma instituição como Câmara.
E nós aí agora, nós já temos um pedido de afastamento contra ele, já temos pedido de CPIs que está na justiça, na decisão da justiça, e agora com esses novos fatos aí, de acordo com o regimento interno, como ele está afastado, ele tem prazo de 15 dias. Depois de 15 dias vai ao plenário a decisão do plenário, que é soberano decidir o afastamento definitivo do presidente da Casa. Então nós vamos aguardar agora para dar o prazo de 15 dias para irmos ao plenário e decidirmos o afastamento do presidente. Vereador, o vereador Clovito Kney disse em sua fala, em sua entrevista, que poderia haver um dedo da prefeitura no meio de todo esse processo. Inclusive ele citou o advogado Antônio Zé Rosa e também o secretário Pascoal. O senhor, enquanto líder do governo do prefeito na Câmara, o que o senhor tem a dizer disso? O senhor acredita que possa haver algum envolvimento do Executivo em todo esse processo? Não, desde quando foi protocolada o primeiro pedido de afastamento dele, foi lido até pela minha pessoa, com 16 assinaturas, eu já vinha essa conversa de que o Executivo podia estar dentro desse processo. Nenhum momento, sempre falei, nenhum momento, ali era uma briga interna à Corpus. Nós, vereadores, queríamos um regimento interno mais democrático, porque ali é um regimento totalmente presidencialista. Nós não temos conhecimento de nada que passa na casa. Então nós pedimos aí o afastamento dele, pedimos aí a CPI, e isso não tinha participação nenhuma do Executivo. No Legislativo é totalmente independente. O Mauro sempre colocou isso aí, que era uma base aliada e não uma base alienada. Então os vereadores não são alienados ao Executivo. Somos aliados, então em nenhum momento teve problema com o Executivo, ou seja, teve participação do Executivo em qualquer processo de briga contra a Câmara. Quais são essas perguntas são até ruim de responder, porque eu não acredito em nada. Eu vi o vídeo, assisti, acredito até que tem verdades ali, e não tem nenhum vereador que é artista. Nós somos pessoas que participaram de uma eleição, fomos conduzidos ao cargo pelo povo, não sabemos de nada do que aconteceu. Isso aí foi uma surpresa até muito desagradável, porque em cima do que? Da credibilidade que a gente tinha na pessoa dele. Vereador, justamente, a maioria dos vereadores, como a gente está perguntando, eles estão alegando justamente isso, que desconheciam toda a situação. Então, assim, cabe ao vereador fiscalizar, não somente o Executivo, mas também não caberia fiscalizar as ações internas, inclusive da mesa diretora e do próprio presidente? É difícil fiscalizar, por quê? Por que a gente quer mudar o regimento interno da Câmara? Porque é presidencialista. Qual o tempo que a gente tem e é como chegar no presidente e cobrar? Você cobra, agora ele não é obrigado a dar. Tanto que se viu, foi criada uma comissão, 4 vereadores, para ajudar o quê? Sanar o que estava acontecendo na Câmara, que é o que a gente conseguiu apurar. Então, o caminho estava certo. Agora, em cima de tudo que apareceu aí nessa gravação, eu estou surpreso, sinceramente. Por quê? Porque até cansamos de defender o João na Câmara, mas em cima do quê? De uma ideia. A ideia qual? Que ele ganhou a eleição na mesa e nós não tínhamos que se render ao Executivo. Por quê? Porque todos que apoiaram ele na mesa, a hora que saísse, tirasse o João, no caso da maneira que queriam tirar, todos nós ia perder o quê? Perder um monte de coisa que nós tínhamos. Nós apoiamos o João. Mesma coisa hoje. Hoje está tendo um relacionamento até da gente, o próprio 7º andar, o próprio prefeito, de apoiar o prefeito também. Só que isso é uma construção que demora para chegar lá. Agora, imagina a cabeça nossa, como é que está hoje, em cima do que aconteceu. Então é difícil. Eu gostaria hoje de nem estar aqui. Como fica essa relação com o presidente da casa? Mudou todo. Só pode ter certeza que não vai ser a mesma mais, não. O senhor acha que a situação do vereador João Emanuel após esse vídeo, após toda essa investigação, após tudo que vocês já ouviram e já viram, ficou sustentável dentro da Câmara? Na minha opinião, sim. Até particularmente, eu estou falando por mim. Sim. Eu mudei a opinião todinha, a não ser que amanhã ou depois surja um outro fato que prove que aquilo lá foi uma invenção, que também não acredito, não. Eu não acredito mais nem em Papai Noel, nada dessas coisas. Agora, eu estou muito chateado com a situação, pegou a gente até... Ninguém... Vocês têm que acreditar uma coisa, ninguém de nós lá dentro tinha... Nem passa na cabeça que pudesse acontecer uma coisa dessa, gente. Nós não estamos lá para isso. O perfil de todo mundo lá é diferente, não é isso aí. Então é uma surpresa. Eu estou muito chateado com a idade que eu tenho, acredito ainda nas pessoas. E, infelizmente, não devem mais acreditar em nada mesmo. Então, vamos fazer nosso trabalho agora.
É para isso aí que nós estamos lá, vamos continuar trabalhando e preservar o nome da entidade, da Câmara. Eu acho que a Câmara não merece isso que está acontecendo, só isso. Com relação ao depoimento, você está prestes a prestar depoimento aqui? Como você está se sentindo em relação a isso também? É a mesma coisa que eu estou falando com vocês, eu não sei de nada, não vi nada e estou surpreso. Naquele grupo dos 16, na fatídica sessão noturna, que apagaram as luzes, pedindo afastamento, no qual o judiciário reconduziu, né, e onde eu fui um dos que agravou na justiça o pedido para validar a sessão, para realmente fazer o afastamento, para que a Câmara, o Legislativo, pudesse fazer o trabalho dela, em apurar, e após isso tomar as providências. Mas então a Justiça decidiu retorná-lo, e aí nós judicializamos CPIs, agravo de instrumento naquela sessão, e estamos aguardando a Justiça. E agora fomos pegos aí de surpresa com essas notícias, com gaego, com vídeos, enfim. Entristece porque não é isso que a população espera. A imagem da Câmara já é uma imagem desgastada. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande. Eu mesmo, vereador Quero, trabalho de domingo a domingo nas bases. Lá no Legislativo tenho feito o meu trabalho, mas infelizmente aí, a situação como essa aí entristece sim a gente, a população nos cobra muito sobre isso, e aí agora sim, vamos deixar que as coisas aconteçam naturalmente, posteriormente a Câmara também possa terminar o papel que começou, né? Justamente com relação à divulgação desses vídeos que está circulando amplamente nos meios de comunicação, vereador, onde eles estariam ensinando a fraudar licitações e chama, inclusive envolve os vereadores, chamando-os de artista. Como você se sentiu também com relação a isso? Mais uma vez, né? Triste, não traído porque não apoiei o João, eu sou oposição na casa ao João, faço um trabalho pontual de oposição, com clareza, exigindo transparência nas coisas públicas lá no Legislativo. Tanto é que ajuizamos, né, as 3 CPIs contra o João Manuel, entramos na Justiça, afastamos ele naquela partida de sessão, enfim, mas se tem algum artista aí, você pode ter certeza que esse Quero não está envolvido, e ele tem que dizer, né, quais são os artistas e para quem realmente ele tem esse envolvimento. Eu sou oposição, mas o vereador, o presidente João Manuel tinha um certo apoio ali na Câmara, mas esse apoio, ao que parece, também está se recuando. Como o senhor acredita que fica agora a pessoa do presidente ali na casa? Como que fica o relacionamento com relação a isso? Já estava um tanto quanto conturbado, é difícil. Fizemos um trabalho ali agora, por último, de ajuste, criou-se uma comissão, 2 vereadores ligados àquele grupo dos 16, 17, os vereadores do lado do João ali, fazendo um trabalho de ajuste, estava caminhando, né, dentro de uma tranquilidade, voltando a trabalhar efetivamente para a cidade, que esse era o propósito, esse é o propósito, né? Mas aí, de repente, vem esse vídeo, vem à tona todas essas situações, e mais uma vez, se tem um artista aqui, esse artista está bem claro quem é. Tem um artista, está bem claro quem é. Olha, é uma situação constrangedora, primeiro nós estarmos aqui prestando um depoimento, por conta de uma situação envolvendo um vereador, declarações irresponsáveis envolvendo outros vereadores, mas são situações que acontecem e que, infelizmente, mais uma vez, envolve o Parlamento Municipal. E que, na esfera legislativa, nós, vereadores, temos que tomar uma atitude. Mas, enquanto na esfera judicial, nós estamos aqui colocando à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Estamos cumprindo o nosso dever aqui, fomos convocados, não temos nada a esconder, estamos aqui à disposição do Ministério Público para qualquer tipo de esclarecimento. O senhor sempre defendeu muito o então, presidente João Manuel. Como fica esse relacionamento e o sentimento também com relação a tudo isso? Eu tenho a dizer que o momento aqui não é de defesa política. Existe um andamento de um processo na Justiça, de um processo de investigação, e aí se trata de um inquérito em andamento, que supera a questão política. O que existe nesse momento é uma investigação e, a partir do momento que há a prática de um crime, ou se configura um crime e há punição na esfera judicial, e depois uma decisão dentro do Legislativo, mas não cabe mais defesa política. Nesse momento, suplanta qualquer tipo de posicionamento político, porque existe um inquérito em andamento. Então, independente de ser do meu partido, da Câmara ter oposição ou situação, nesse momento suplanta qualquer tipo de procedimento. Eu acho que a Câmara, nesse momento, ela é
instituição para tomar uma posição legal, dentro da legalidade. Não existe mais questão política. O que existe é legalidade. Houve a prática de um crime ou não. E é isso que precisa ser encarado, tanto pela Justiça quanto pelo Legislativo. Não existe mais esse posicionamento político. Olha, tal vereador se posicionou a favor politicamente ou contrário politicamente. O que você tem que encarar é a questão legal. Houve a prática de um crime ou não? Eu acho que esse é o posicionamento da Câmara hoje. Com relação a essas acusações, há essa acusação da qual vocês vieram prestar depoimento agora, que é relacionada ao abuso do dinheiro de gastos ali na Câmara. Mas tem também os outros questionamentos, as outras acusações relacionadas à fraude de documentação, assuntos relacionados também a terrenos. Com relação a esses assuntos, qual o posicionamento da Câmara? O que a Câmara pretende fazer? Isso cabe cassação do presidente afastado? O que foi conversado entre vocês até agora? O que nós temos que entender é que nós estamos aqui para colaborar com a investigação do Ministério Público. Para isso, nós estamos colocando à disposição. Cabe essa investigação criminal e civil ao Ministério Público, depois remetido para a Justiça. Depois da nossa participação aqui no Ministério Público, é que todos os vereadores, até conhecendo o teor do que está sendo investigado pelo Ministério Público, é que a Câmara, numa segunda etapa, vai se reunir para decidir na questão da esfera do Legislativo, aí sim, na questão de conduta ética, conduta política, como a Câmara vai se posicionar. Se o João Emanuel tem condições de continuar como presidente, se ele tem essa condição moral de continuar como presidente, aí é uma segunda etapa. Mas nós estamos aqui para colaborar com essa investigação e aí sim, numa segunda etapa, a Câmara precisa sim se posicionar. Todos os vereadores precisam se posicionar e tomar uma decisão no começo da semana que vem. Prestamos os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público, tomamos conhecimento do teor da situação, né? O promotor João Mauro Zac apresentou a gente as imagens que ele detinha e fizemos os esclarecimentos necessários. E agora estaremos desencadear o andamento das investigações e estamos indo para a Câmara agora para que, junto com o presidente Onofre Júnior, a gente dê os encaminhamentos administrativos necessários para a continuidade dos trabalhos. Você vai se reunir com os vereadores para tratar também o assunto de uma eventual comissão processante contra o João Emanuel? Acho que não é o momento esse hoje. Hoje nós temos que colocar a Câmara dos Vereadores para funcionar. Nós já tivemos a necessidade de uma sessão fora da nossa casa, em função de problemas técnicos, né? Nossa primeira missão agora é botar ordem na casa, estruturar, né? Estudar como é que vão ser as alterações que o presidente Onofre queira fazer e viabilizar o trabalho. Com relação ao seu primeiro secretário ali da Câmara, foi questionado a respeito das acusações de gastos abusivos por parte do presidente, o senhor disse. Vocês todos têm conhecimento que a Câmara dos Vereadores instalou uma comissão para rever o regimento interno na Câmara dos Vereadores. Hoje, a figura do primeiro secretário, ela não detém o conhecimento amplo do que acontece dentro da casa. E nós somos contrários a isso, tanto é que estamos apoiando essa comissão e participando como voluntário até dessa comissão, em razão de que, como secretário, eu não posso participar das comissões da casa. Esse regimento tem que ser revisto, porque essa situação de hoje é muito nas mãos de uma só pessoa e isso não permite a transparência que o processo exige. O nosso conhecimento, até onde nós temos o conhecimento, não tínhamos detectado nenhuma irregularidade, né? Fomos pegos de surpresa também pelo processo, pela situação do momento. Com relação ao vídeo onde o então presidente chama os vereadores de artista, qual o seu sentimento com relação a isso? Eu fico bastante magoado, eu fico chateado, fico me questionando o porquê, né, dessa declaração, porque uma coisa a gente deixou bem claro, nós tratamos sempre o presidente João Emanuel com bastante respeito, nós demos a ele uma lealdade política, né, e o apoiamos nos momentos difíceis em função de acreditarmos que um processo democrático justo aconteceu, que foi a vitória dessa mesa diretora. E isso deixa a gente meio chateado, mas faz parte do jogo, é assim mesmo que as coisas acontecem. Infelizmente é assim que aconteceram.
Vereador, o senhor foi o que ficou mais tempo depondo. O que não foi perguntado? O que o senhor tanto... Não, conversamos bastante, uma conversa bastante interessante com o promotor. Nos mostrou os vídeos todos, as imagens todas que ele dispunha, fez os questionamentos e procuramos responder muito tranquilamente. Não o senhor se sentiu constrangido com a insinuação que ele faz de que os vereadores recebem propina? Qualquer pessoa se sentiria, né? Qualquer pessoa se sentiria, eu acho que não justifica esse tipo de colocação. Infelizmente, eu não posso ser responsável ou impedir que qualquer um fale o que quer. Isso nos deixa indignados, isso nos deixa preocupados, porque nós temos uma missão que foi dada pelo povo e nós sempre queremos melhorar. E quando acontece uma situação dessa, que pega a Câmara dos Vereadores como um todo e transforma os vereadores em bandidos, vamos dizer assim, não é legal. A gente tem que dar uma satisfação para a população, sim. O senhor estava falando da mudança do regimento, em que sentido? Hoje o regimento, a gestão da casa é puramente presidencialista. O presidente decide o que compra, como compra, recebe, paga. O primeiro secretário não tem autonomia, não tem autoridade para participar dos processos licitatórios, nada disso faz a presidência. Nós temos que mudar isso. É um colegiado, esse colegiado tem que ser responsável pela administração da casa. Eu acho que só assim nós impediremos que coisas como essa voltem a acontecer.